Então vamos lá. Bom, gente, após aqui a terceira tentativa de iniciar o lançamento desse livro, a gente teve problemas técnicos, então eu vou tentar fazer uma introdução muito mais breve para a gente ir direto ouvir os autores do livro que estão aqui presentes. Desde já eu já agradeço. Então, só lembrando, esse é o lançamento, a gente está aqui lançando o livro Celso Furtado, 100 anos, Pensamento e Ação. A Contracorrente fica imensamente grata de ser parte desse esforço de rememorar a obra e a vida do Celso Furtado, que não só foi um pesquisador, um militante, um acadêmico profundamente comprometido com o Brasil, com a nação brasileira, com os principais problemas estruturais brasileiros, mas também foi fundamentalmente um homem de ação, né, que arregaçou as mangas literalmente para constituir condições para que, né, a letra da teoria pudesse também ter o seu experimento prático, né, com todas as contradições que envolvem o próprio fazer da política. Então, esse livro ele é uma obra especial, não só porque o Celso Furtado estaria comemorando 100 anos no ano de 2020, mas porque o conjunto dos temas aqui dialogam muito com o passado, o presente e o futuro, né? O esforço desse livro é um esforço de retomar, teoricamente, os principais conceitos e elementos que formam a principal contribuição que o Celso Furtado nos relegou, com muita originalidade, que é a análise estrutural do subdesenvolvimento, mas também os textos aqui tentam fazer mediações com o momento presente do Brasil e principalmente da economia brasileira e ensejar aí elementos para uma reflexão mais profunda de que país a gente tem constituído. O Celso Furtado tem um livro chamado Brasil, a Construção Interrompida, de 92. Eu acho que é nesse livro que ele diz uma frase bastante instigante, que diz que a diferença entre o que a gente gostaria de ser como nação e o que a gente é nunca teve tão dissociada, né? Nunca foi tão abissal a diferença entre o que a gente sonhou para o povo e para a economia brasileira e a forma de desestruturação do Estado Nacional, dos nossos mecanismos de coordenação do investimento e do desenvolvimento brasileiro. Se o Furtado estivesse vivo, provavelmente essa frase seria elevada ao paroxismo, né? Levando em consideração a situação bastante calamitosa que a gente tem vivido na economia, na política, mas também, de certa forma, nos currículos das universidades de economia, que têm sistematicamente apartado a ideia de que a economia é parte constitutiva da economia política, ensejado uma formação tão técnica que às vezes deixa de considerar elementos que o Furtado apregou com tanta intensidade como elementos da história, da política, presente no método histórico estrutural, que é uma grande herança deixada pela CEPAL. Então, esse livro, para começar, ele tem um primeiro capítulo, que é escrito pelo Antônio Corrêa de Lacerda, o Joaquim Miguel Couto, o Luiz Paulo Negueroy, que apresenta um pouco de forma mais panorâmica o pensamento do Celso Furtado, pensamento e ação, retomando elementos biográficos da trajetória do autor. A gente tem um segundo capítulo que vamos ter oportunidade de conversar aqui, que é escrito pela Rosa Maria Vieira, Planificação, Estado e as Elites no Pensamento de Celso Furtado. O terceiro capítulo traz à tona o pensamento do Celso Furtado e a crise econômica atual, que a gente também vai ter oportunidade de debater, um capítulo escrito pelo Antônio Corrêa de Lacerda e pelo Júlio Manuel Pires, que está aqui com a gente. O capítulo 4, Furtado, um sonho desfeito, que se liga bastante com a ideia da construção interrompida, aqui do Rubens Savaia. O capítulo 5 traz o tema do pensamento e método do Furtado, lições para a economia brasileira contemporânea, um texto muito interessante que traz o método histórico-estrutural de análise da sociedade a partir das condições históricas, escrita pelo André Paiva Ramos, o Antônio Corrêa de Lacerda, a Franciele do Nascimento Santos e o David Cash. E o livro se encerra com um texto bastante instigante para pensar o presente, que é o capítulo também escrito pelo Antônio Corrêa de Lacerda, Uma Estratégia para o Brasil. Então, sem mais delongas, eu queria passar, em primeiro lugar, para Rosa Maria e trazer aqui uma questão geradora para a gente pensar. O Furtado, ele traz muito presente a ideia da necessidade do planejamento e esse virou um palavrão, né? Parece uma palavra tão fora de moda e anacrônica de falar em planejamento quase nos coloca numa situação
de anacronismo na ciência econômica. O Celso Furtado, né, trabalhou no DASP desde a própria formação ali próximo à administração, mas principalmente na CEPAL, traz essa crítica, de certa forma, à teoria neoclássica, a ideia de que as economias rumam para um ponto de equilíbrio e enseja a necessidade de atuação desse agente coordenador central, que é o Estado, na ideia do planejamento. Né? O Furtado, ele, por um lado, recusa fundamentalmente a ideia do livre mercado, mas recusa também, por outro lado, a ideia das experiências de planificação socialista, e ele traz a ideia do que seria o planejamento democrático. E aí eu queria passar para a Rosa, para ela tentar, né, falar um pouco sobre esses elementos, mas também trazendo um outro ponto que a Rosa traz, que é a ideia de que o Furtado advoga a necessidade de um Estado interventor com uma particularidade própria da periferia do capitalismo. Né? Então, se nos Estados centrais o Estado atua ali como um elemento coordenador e da manutenção da demanda agregada, na periferia, o investimento do Estado não é uma questão circunstancial, mas lida com um problema estrutural que está ligado também à nossa capacidade de oferta. Então, queria passar para a Rosa brevemente apresentar esse capítulo dela, que é muito interessante, e trazendo esses pontos aí, planejamento, Estado, livre mercado, que parecem ter voltado ao tema econômico e que é sempre importante trazer esse tema de volta ao debate. Rosa. Quanto tempo eu tenho, Juliana? Acho que a gente não precisa se ater muito a tempo, talvez uns 10, 15 minutos, para garantir uma boa rodada. Na verdade, a minha abordagem sobre o Celso Furtado é uma abordagem, digamos assim, não muito comum, porque eu não sou economista, né? A minha área de formação é ciências sociais e eu sou historiadora. Então, é com esse olhar que eu vi a questão do planejamento. A minha abordagem vis-à-vis o Celso Furtado não é a abordagem que costumeiramente fará um economista. Né? Eu acho o seguinte, que o Celso Furtado ele é um homem do capitalismo pós-Segunda Guerra. Ele é produto daquele momento e é por aí que a gente deve entender o Celso Furtado. Eu acho que o Celso Furtado e as possibilidades da questão do desenvolvimento da periferia capitalista, onde a questão do planejamento é fundamental, elas se mantêm e se colocam enquanto a social-democracia for, na verdade, vitoriosa. Essa que é a grande questão. No momento em que você tem o recuo dessas formulações, aí é que me fica uma questão com a qual eu venho me debatendo esse ano todo que passou, porque eu participei de várias lives, e a questão do que representa Celso Furtado hoje para a gente. Ou seja, ele tem um modelo de desenvolvimento, um projeto de desenvolvimento factível para os tempos contemporâneos? Essa que é a grande questão. Eu acho que a grande contribuição do Celso Furtado ela se faz em outras questões. Você fez uma referência que eu acho muito importante, que é a questão de que hoje, na universidade, de modo amplo, a gente tem uma concepção de economia não como ciências sociais. A gente tem uma concepção de economia como uma ciência técnica, na verdade. E o Celso Furtado vai exatamente digamos assim, no contrafluxo desta questão. Quando eu trabalho a questão do planejamento, quando eu trabalho a questão do lugar das elites, que aparece bastante nesse artigo que eu fiz, a questão que eu coloco, basicamente, é o seguinte: eu acho que o Celso Furtado, quando teoriza sobre a questão do subdesenvolvimento, e quando ele coloca a possibilidade da construção nacional, uma construção nacional no sentido da construção nacional desenvolvida, quando o Celso Furtado coloca essas questões, ele está, em última instância, afinado com uma forma de pensamento que não é apenas um pensamento internacional, mas eu estou pensando, referindo ao Brasil, que coloca o Celso Furtado muito mais como um pensador social do que um economista propriamente dito. O Celso Furtado ele tem uma formação, ele se torna economista tardiamente.
E esse fato de se tornar um economista tardiamente faz com que a própria formação intelectual do Celso Furtado seja uma formação multidisciplinar. Então, muito antes do seu contato com a economia, no sentido imediato, ele é alguém que está em contato com a história, ele é alguém que está em contato com a filosofia e com a sociologia. Muito antes de se transformar naquele economista que sabemos integrou a CEPAL, Celso Furtado ele bebia em quais águas, digamos assim. Ele vai beber em Mannheim, a ideia de planejamento democrático aparece em Mannheim, e a própria ideia de uma elite que vai conduzir esse processo de, digamos assim, de modernização, processo de desenvolvimento, melhor falando do que propriamente modernização. Celso Furtado ele vai ser tributário, por exemplo, da sociologia alemã. A noção de racionalidade que para ele deve presidir e preside a formação histórica capitalista, é em Weber que ele vai buscar, sem dúvida, e em outros autores. Agora, a noção de planejamento de Celso Furtado e da intervenção do Estado, que obviamente tem uma dimensão keynesiana, não vamos esquecer aquela famosa análise que ele faz no Formação Econômica, isto é, na verdade, alguma coisa que vem depois da influência e o impacto que François Perroux tem sobre o pensamento de Celso Furtado. Quem é o François Perroux? Ele é, na verdade, um economista que tem um caminho estruturalista para o pensamento, em termos do pensamento econômico, e que vai ser a grande influência sobre Celso Furtado antes de Keynes. A escola de formação econômica de Celso Furtado, sem dúvida, vai ser a CEPAL. Ele reconhece essa questão, porque até lá ele é muito mais digamos assim, um pensador social. Ele entra na faculdade de Direito e a sua ideia básica essencial é ser um administrador público. Então, é a chegada dele até a CEPAL que vai fazer com que todo este conjunto anterior faça com que, digamos assim, a formulação da ideia de que a economia, que o desenvolvimento da periferia não é um desenvolvimento que possa ficar ao sabor de mercado, isto chega, digamos assim, numa versão keynesiana, já dentro da própria CEPAL. Agora, há uma coisa que me parece fundamental. Eu acho que há um livro do Celso Furtado que eu cito, que é A Dialética do Desenvolvimento, que é um livro, aliás, assim, pouco utilizado, pouco analisado. A Dialética do Desenvolvimento é um livro que ele escreve em 64, ou seja, ele escreve exatamente no momento que ele está no olho de furacão. Então, nesse livro, a gente vai entender um pouco melhor a dimensão do que é o planejamento e o que é, digamos assim, o papel das elites intelectuais no processo de planejamento. O que está acontecendo naquele momento? Bom, nós estamos num momento político de uma, digamos assim, de uma possibilidade de explosão muito clara. E o Celso Furtado, ele imagina e ele teme a revolução, ele teme a explosão naquele momento, mas é muito interessante, o próprio Chico de Oliveira fala, o Celso Furtado ele temia a revolução à esquerda, jamais pensou em alguma coisa como um golpe militar naquele momento. É muito interessante nesse sentido. Então, veja, como é que a gente entende a visão de Celso Furtado da questão do planejamento? Então, nesse livro que eu fiz referência, A Dialética do Desenvolvimento, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma análise que eu considero extraordinariamente feliz do Celso Furtado, qual seja, ele vai analisar todo o processo de constituição do Brasil como uma nação. E ele vai dizer muito claramente que nós vivíamos, de uma certa forma, uma tragédia. Qual era essa tragédia? A Revolução
que vai, digamos assim, abrir espaço para um processo de industrialização, é uma revolução extremamente contraditória. É aquilo que nós podemos chamar hoje de uma modernização conservadora. Então, o que o Celso Furtado vai mostrar? Ele vai mostrar que a elite industrial brasileira ela não tem um projeto nacional, ela não tem uma visão, digamos assim, revolucionária, de sentido de transformação, e a elite intelectual brasileira é uma elite que, na verdade, vai se conciliar com aquilo que o Celso Furtado chama de atraso. Então, aquela questão da dualidade, na verdade, dentro dessa formulação, o que ocorreria? O problema está exatamente na existência de uma burguesia que não tem ela não é uma burguesia de perfil schumpeteriano, uma empreendedora, ela vai se conciliar com os setores mais atrasados. Então, o Celso Furtado se pergunta: quem é que vai conduzir o Estado, quem é que vai realizar o planejamento dentro de uma situação como essa? Então, para ele, é muito claro, não será a burguesia brasileira, não é a burguesia industrial. Ele vai mostrar que a possibilidade de transformação ela está dada através do planejamento conduzido por uma elite que está acima das classes e que consegue perceber no horizonte qual é a perspectiva adequada de desenvolvimento. Essa elite está muito colada no princípio da elite de Mannheim, ou seja, a ideia da inteligência de Mannheim, isso fica muito claro. E aí a pergunta: quem é essa elite que vai conduzir? Na visão de Celso Furtado, são os economistas. Então, Juliane, eu acho o seguinte, que discutir a questão do planejamento do Celso Furtado, eu acho que a gente tem que ter como referência uma questão fundamental. Que momento histórico é esse? Como o Celso Furtado se coloca do ponto de vista de homem público, como ele pensa esse processo. E que, na verdade, essa leitura extraordinária do Celso Furtado, que ele consegue perceber efetivamente uma dinâmica constitutiva do capitalismo no Brasil, esta leitura, entretanto, ela indica uma outra questão, porque há um artigo que eu coloquei como título, referindo-me a Celso Furtado, como um Quixote apolíneo. Por que Quixote e por que Apolíneo? Apolíneo porque quem conhece Celso Furtado, ele, digamos assim, seria um antípoda da Maria da Conceição Tavares, né? Aquela plena emoção e explosão. No caso de Furtado, a racionalidade, a contenção, ou seja, aquela formulação apolínea, né? E um Quixote, por quê? A gente percebe que as formulações de Celso Furtado, como homem público, aquele cara que cria a Sudene, que tem um projeto, elas têm uma dimensão utópica, na verdade. Muito claro isto, porque ele não vê chão social para que realize esse processo, ao final das contas. Então, ele é o nosso pensador maior, ele é aquilo que o Chico de Oliveira chama de o nosso quarto demiurgo, ou seja, a gente pensa o Brasil economicamente, pensa o Brasil como nação, do ponto de vista das relações de produção, das relações de comércio, etc., tendo como referência Celso Furtado. Mas, se a gente olha, de fato, politicamente, digamos assim, o contexto em que Celso Furtado está e para onde ele vai, a gente percebe claramente que, na verdade, o seu projeto ele tem, de uma forma inescapável, a questão de uma utopia. Então, ele é um Quixote, de fato, mas, como eu disse, um Quixote apolíneo, mas um Quixote. Essa que é a questão essencial. Agora, eu acho que o Celso Furtado ele vai estar presente no pensamento e na reflexão enquanto algumas questões que o Celso Furtado coloca desde sempre estiverem presentes na cena brasileira. É óbvio, a questão da dependência, a questão da exclusão,
a questão da miséria, isso tudo vai estar presente. Enquanto essa questão não for superada, na verdade, nós vamos ter o Celso Furtado como referência. E mais do que isto, a questão é o seguinte: qual é o papel do economista nesse processo de transformação e de modificação? Quem é o economista? O economista é aquele técnico? Ou o economista é, na verdade, alguém que é, digamos assim, que tem um conhecimento de caráter histórico e científico? O que é a economia? Economia é uma ciência social. O economista ele tem um compromisso com a realidade, com a transformação pública. Agora, eu acho que esta é a contribuição fundamental de Celso Furtado. Eu acho que ele é um homem do pós-guerra, eu acho que ele terá atualidade enquanto essas questões estiverem presentes. Ou seja, a questão de uma realidade que não se transforma no sentido da, digamos assim, da justiça, da inclusão social, e, fundamentalmente, eu acho que a contribuição essencial é a sua concepção do fazer a economia, é a sua visão de economista. Muito bem, Rosa, obrigada. Acho que é muito bom te ouvir, é muito bom saber quanto o Furtado é estudado também por não economistas e quão importante isso é para pensar ou para ratificar essa ideia de que o Furtado é um pensador do Brasil, né? Não é só um formulador de ideias econômicas, mas alguém que pensou o Brasil na sua totalidade. O Rubens também escreveu um texto muito sugestivo aqui, que logo no início ele aponta o quanto a gente parece estar retrocedendo em termos analíticos, mas também em termos políticos sociais, lá para a década de 50, quer dizer, a análise do Furtado nunca fez tanto sentido, tanto do ponto de vista do papel do Estado na acumulação capitalista, a retomada, a ideia do desenvolvimento, mas também num padrão de especialização produtiva que parece que a economia brasileira vem caminhando no último período, né? Se o Furtado, por um lado, nunca advogou a ideia de que a industrialização era condição suficiente para romper o subdesenvolvimento, mas sim uma condição necessária, né, para endogenizar o progresso técnico, internalizar o centro de decisão, e parece que o Brasil tem feito a opção contrária, né, tanto retirando o Estado desse papel de formulador e executor central da política econômica, mas também a nossa estrutura produtiva cada vez mais regressiva. Então, queria aproveitar esse ensejo e passar aqui para o Rubens apresentar o texto dele e pensar como a gente pensa o Brasil a partir dessas reflexões. Juliane, não sei se eu vou conseguir apresentar tão bem quanto você, que fez um resumo assim do meu texto em poucas palavras, né? Esse texto, na verdade, eu sou, a Rosa sabe disso também, eu sou um estudioso de Furtado da parte mais para frente, né, depois do golpe, né? Essa é a minha especialidade, ou seja, o resultado do projeto de desenvolvimento e não tanto de antes, né? E eu sempre achei que o Furtado ele dá pistas e ele tem um conhecimento da estrutura e do funcionamento do próprio capitalismo que, de uma certa forma, que claro, é oriunda porque estava no Keynes e estava no Marx e ele teve acesso aos dois, né? Como é que se dava a dinâmica do capitalismo, né? Então, e nesse sentido ele também estava, como a Rosa já falou, num momento histórico ali no pós-guerra, né? Que era um momento em que as elites globais, ou as frações de classe de poder, precisavam fazer alguma coisa, certo, para tirar o mundo daquele desastre que tinha sido resultado do imperialismo, que o Furtado tinha muito consciente isso, né? Tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial, e que precisava organizar aquela bagunça, porque a forma como vinha se desenvolvendo tinha virado em fascismo, né? Então, essa época do Furtado, então, tem o sonho, né, de CEPAL, né, que nem é o que eu trato exatamente no meu texto, eu pego mais uma coisa teórica, mas tem o sonho de CEPAL e depois tem os textos que ele escreve até depois, se bem que a teoria política do desenvolvimento, que é um texto teórico,
do meu ponto de vista, que é ali onde está a teoria econômica do Furtado, que não é economia no sentido de que a gente usa na PUC, economia política, não é economia no sentido técnico, mas é economia enquanto... É muito simples o conceito, é como a sociedade se organiza para reproduzir a sua existência social, certo? Isso é que é o conceito de economia política, que é completamente diferente. E assim que Furtado pensa o capitalismo, como a sociedade se organiza para reproduzir a sua existência social. Por isso que é um conceito amplo, não é um conceito técnico. Não cabe um conceito técnico, porque isso é político, social, econômico, está tudo junto. Nem tem como separar a política da economia, portanto, a economia é sempre política. E Furtado e eu começo o meu texto já dizendo, de uma certa forma, como Furtado faz a crítica pelo lado da economia política ao pensamento neoclássico da época, que era, por incrível que pareça, não, mas era o neoclássico, que é o que a gente chama hoje de novo clássico ou novo consenso macroeconômico, que é uma recuperação do pensamento do equilíbrio geral walrasiano, que Furtado já tinha criticado no teoria política teoria e política do desenvolvimento econômico, porque ele é de base walrasiana do século XIX. Certo? A base é walrasiana. E, de uma certa forma, Marx está criticando no século XIX essa base do pensamento neoclássico, certo? No Capital, está fazendo isso. Isso eu demonstro nas minhas aulas de economia, de história do pensamento econômico, e Keynes vai fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, oriundo do pensamento neoclássico. Ele vai fazer por dentro, para convencer os seus pares dentro do pensamento neoclássico, que aquela ideia de equilíbrio geral que estrutura hoje o que a gente chama de novo consenso macroeconômico, que são a união dos novoclássicos com os novos keynesianos, que de keynesianos não tem nada, certo? Que as falhas de mercado, não vou entrar nesse assunto, senão eu também me entusiasmo, mas que recupera, vamos dizer assim, o que estava lá no século XIX e que Furtado já tinha feito a crítica. Então, Furtado, Keynes já tinha feito a crítica, Marx já tinha feito a crítica, e Furtado faz a crítica do ponto de vista de uma economia periférica, do ponto de vista de como promover o desenvolvimento capitalista nessas condições, vamos dizer assim, dinâmicas que já tinham sido postas por Marx e que já tinham sido postas por Keynes. Apesar de o Furtado aparecer muito mais para as pessoas como keynesiano, eu, como marxista, vejo o Furtado muito mais, com muito mais pegadas. Em todos os meus textos de Furtado, você vai ver isso, eu faço a conexão com o pensamento do Marx, que ele não explicita, mas que tem forte conexão. Sempre tem uma forte conexão. E é isso que eu faço aqui. A primeira parte do meu texto é: Furtado já tinha feito a crítica ao pensamento neoclássico. Simplesmente assim, já tinha destruído o pensamento neoclássico para pensar o desenvolvimento na periferia, o desenvolvimento na América Latina, o desenvolvimento no Brasil, certo? Que não dava para fazer via mercado, que não era etapista, que não era um movimento natural, por isso precisava de Estado, por isso que precisava de planejamento. Mas Furtado, logo em seguida, nessa fase do final da década de 60, principalmente no final da década de 60, que é a fase que eu mais estudo ele, né? Final da década de 60 e da década de 70, ele vai se surpreender, né? Por incrível que pareça, tem a Rosa conhece, que ela foi uma das pessoas que leu, tem um artigo que eu escrevi, um artigo, na verdade, é uma resenha do livro do Furtado, que é a coisa mais lida, né? Que o Furtado está lá na França pensando o que tinha acontecido depois do golpe de 64. Né? E daí, nesse sentido, ele começa a pensar, mas o que aconteceu? Porque o golpe não veio pela esquerda, veio pela direita. De uma certa forma, ele se surpreende. Não sei, não posso dizer, a Rosa, que estou repetindo a Rosa aqui, não posso dizer se ele se surpreende que não veio pela esquerda. Eu não acho muito eu não tenho muitas pistas
para dizer que ele tinha tanto medo assim da esquerda. Claro, ele era um sujeito, mesmo porque a esquerda no Brasil é uma coisa difusa, né? Não tinha um comunismo no Brasil, na minha opinião, né? Não existia esse pensamento comunista, né? Vamos fazer uma revolução comunista, mas isso nunca existiu, né? Os nossos comunistas são comunistas que são comunistas muito de nome, pouco de Stalin, né? Então, a gente nunca teve um stalinismo no Brasil, né? Assim, que não, vamos tomar o Estado e tal. Isso até teve alguém que achou isso, mas de poder, com força intelectual, organizado, para mim nunca existiu. Então, Furtado, obviamente, era um sujeito que estava pensando o desenvolvimento capitalista, estava pensando como se tornar uma sociedade capitalista desenvolvida. Ele acreditava até a década de 60, até o final da década de 60, que isso era possível, via planejamento e via elites, ele acreditava nisso. Ele se surpreende, de uma certa forma, com o golpe de 64, que põe ele no exílio. Simplesmente o cara que tinha feito a estrutura teórica, a estrutura dinâmica, pôs ele no exílio. Então, aí ele começa a pensar, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Como é que a gente chegou nisso? Certo? E o que acontece? Não só pôs ele no exílio, mas como começa a destruir, vamos dizer assim, a ideia de desenvolvimento. Mesmo se você pegar a década de 70, que ainda é uma década de crescimento forte da economia brasileira, você já tem, vamos dizer assim, e o Furtado está no exílio, né? Na década de 60, no começo da década de 70, já tem o quê? Uma desestruturação e uma entrega, certo? Pelo companheiro dele, depois na década de 90, uma entrega do país ao capital transnacional, que em 64, quando o Furtado vai para o exílio, ele fala assim, poxa, quem está dominando, quem domina tecnologicamente, quem domina as cadeias de valor, quem domina as estruturas produtivas é o capital transnacional. Por isso a minha identificação com ele, o que eu estudo a vida inteira, vem, de uma certa forma, dessa minha identificação, e foi ele, de uma certa forma, que falou, é o capital transnacional que domina esse negócio. E agora? Como é que a gente faz? Que domina a tecnologia. E agora? É uma coisa que pouca gente dá ênfase, né? Que eu fico surpreso porque pouca gente dá ênfase a esse aspecto, né? Esse sistema de controle que o Furtado pega bem depois que ele vai para o exílio nos Estados Unidos e vai para o exílio depois e fica na França, né? Por um tempo mais longo. Essa loja, então, como é que isso começou a ser desfeito? O Furtado já nota como isso está sendo desfeito, já nota que a gente não controla os nódulos das cadeias de valor e, de uma certa forma, e a tecnologia, e já nota, de uma certa forma, e o seu próprio companheiro de CEPAL defende e é o pai do liberalismo, do neoliberalismo na década de 90. Então, isso já estava, de uma certa forma, ali, na cabeça de Furtado. E porque nas discussões do exílio, do início do exílio no Chile, do Furtado, que está lá o grupo que está discutindo o que está acontecendo, né? O Fernando Henrique já diz claramente, não, temos que entregar para o capital estrangeiro, é isso mesmo. E o golpe está fazendo exatamente isso, entregando para o capital estrangeiro, vamos dizer assim. E esse processo se inicia e, vamos dizer assim, se solidifica na década de 90. E promove o quê? O sonho completamente desfeito, porque é o processo de desindustrialização. Né? É um processo de desindustrialização que a gente volta a ser primário exportador. E exportando ainda um produto menos sofisticado, tem algumas confusões no texto que foi impresso, acho que eu não reparei na correção, mas que é um produto muito menos sofisticado que o café, que a soja é um produto talvez com um grau de sofisticação que é baixo da cana-de-açúcar. É uma coisa muito pouco sofisticada que implica... Porque o café tem uma sofisticação que implicou um processo de industrialização. É interessante, a soja não tem isso. A soja tem um processo de desindustrialização como tinha a cana-de-açúcar na época do Furtado. Então, a gente entra num processo de desindustrialização, de desestruturação de tudo. E qual que é a surpresa? A surpresa é a gente ver economistas, certo? Entre aspas, que para mim são técnicos, certo ou não? Que leram só um manual, que voltaram para o manual do século XIX
dizendo que tanto faz a gente produzir abacate, produzir farinha, produzir isso, produzir aquilo, que o processo de desenvolvimento não tem desenvolvimento, o processo é econômico, todos os setores são setores, e tanto faz o que a gente faz. Certo? E essa é uma discussão que irrita, né? Que a gente fala, pô, mas espera aí, eu já ensinava isso para os meus alunos por intermédio de Furtado e de um texto clássico do Prebisch, né? Que é muito importante. Por que eu enumero os pontos no meu artigo, né? Por que um país primário exportador não tem a possibilidade de criar uma dinâmica capitalista interna? É impossível. Autonomamente, pela lógica do mercado. É só retrocesso, que já estava em Furtado, que já estava em Prebisch. É uma questão técnica de que parte que se ocupa da cadeia de valor, como é que você se apropria do valor, qual é o grau de dependência em relação aos mercados mundiais. Tudo isso já foi discutido, certo? E a gente está de novo dizendo que é possível um país crescer, não digo nem se desenvolver, um país crescer fundado numa cadeia primária exportadora, depois de tudo que Furtado já havia discutido, depois de toda a discussão técnica do porquê que tecnicamente é impossível você crescer e se desenvolver participando de uma parte da cadeia de valor sem a tecnologia, sem o poder de domínio sobre isso. Então, é uma coisa que, assim, que é chocante para a gente que está ficando velho, certo? É chocante a gente ver economistas na televisão falando esses absurdos, né? E daí deu vontade, eu falei assim, eu vou escrever um artigo, certo? Pegando o Furtado, que já me disse tudo, que já me ensinou tudo, certo? Para dizer para os caras, olha, meu amigo, essa discussão é a discussão da década de 40, da década de 50, certo? E é uma discussão técnica, não é uma discussão ideológica, é uma discussão técnica. É quem ocupa, e hoje está muito claro, né? Quem ocupa, os chineses sabem disso claramente, se você não ocupa dentro das cadeias de valor globais o nódulo de controle, um nódulo que seja de controle, você não tem nada. Você simplesmente, isso está no Marx muito claramente, você simplesmente cede valor, certo? Você é o tempo todo aquele que dá valor para quem está no nódulo da cadeia de controle, que se apropria do valor produzido nas cadeias de valor, que não tem poder, as partes da cadeia que não têm poder. Isso está claríssimo no processo de transformação de valor e preço em Marx, e tem um texto sobre isso que não está aqui, mas os capítulos 8, 9 e 10 do Capital, Marx demonstra claramente como é que quem detém o nódulo, quem detém o poder do capital, consegue se apropriar do valor produzido. E isso é o que estava lá no Prebisch, isso é o que estava no Furtado. A gente não posso dizer que ele trouxe isso diretamente do Marx, mas é a mesma coisa, é muito parecido, né? Portanto, é impossível um país querer se desenvolver. Portanto, a gente está se tornando, de uma certa forma, para encerrar, né, a gente está se tornando, de fato, um país primário exportador, pior do que a gente tinha na década de 20 e 30, porque a gente exportava café, que era mais sofisticado, certo? É pior do que isso, certo? Então, é um retrocesso para uma economia de escopo, como analisa o Furtado, né? Um retrocesso absurdo e que só vai gerar mais subdesenvolvimento, mais pobreza, mais desemprego, e eu não sei onde é que isso vai parar, né? Eu acho que é esse o intuito do artigo, demonstrar, vamos dizer assim, que a gente já tem matéria, já tem teoria para pensar essa realidade, e se a gente não estudar essa história, não estudar essa teoria, não estudar essa realidade, a gente vai ficar discutindo que não, vamos nos industrializar, vamos fazer. A gente precisa entender essa questão profunda. E é isso que Furtado se propõe teoricamente, está escrito no texto, com a sua crítica que ele faz aos neoclássicos. Se vocês não estudarem o mundo real, vocês não entendem nada. E é isso que ele diz claramente, está citado no meu texto. Obrigada, Rubens. Acho que a nossa sequência aqui, embora tenha sido relativamente aleatória, deu muito certo, né? Parece que a gente transitou, inclusive, pelas obras autobiográficas do Furtado. Parte ali de uma fantasia organizada, que parte da ideia
do planejamento para uma fantasia desfeita e que talvez se o Furtado tivesse vivo hoje, não sei nem como ele nomearia o que a gente está vivendo. Mas aí, para passar para o Júlio, para encerrar, que eu acho que ele vai conseguir fazer o amarramento suficiente, né, necessário entre o Furtado do sonho, da fantasia organizada para o período que a gente está vivendo e como o Furtado contribui para pensar o presente. O Furtado ali, nesses textos da virada dos anos 80 para os anos 90, já identificava, né, a partir da ideia de que a construção foi interrompida, que a gente estava perdendo, de certa forma, o lastreamento do desenvolvimento nacional no mercado interno, que é uma coisa que vocês trazem no texto de vocês, o Júlio e o Lacerda, mas também essa ideia de que para se desenvolver a plena transnacionalização do capital e para que esse novo modelo, nessa nova fase de acumulação capitalista monopolista em bases neoliberais se desenvolvesse plenamente, tinha que acabar com essa ideia de Estado nacional e esvaziando os estados de poder político, que me parece que o texto de vocês traz isso, né? Olhando de 2015 para cá, as várias reformas que vão, em última instância, esvaziando o Estado de poder político e macroeconômico, que, em última instância, esvaziam o Estado de democracia, porque a política, a economia supostamente coordenada por técnicos, significa uma alienação do poder político na medida em que nos técnicos a gente não vota. Então, em última instância, é a própria democracia que também está colocada em risco. Eu queria passar para ti, encerrar e fazer esse amarramento aí de como pensar, a partir do Furtado, a nossa crise atual. Então, obrigado pela oportunidade aqui, né, para participar. Depois dessas duas intervenções tão bem feitas, né, pela Rosa e pelo Rubens, eu fico aqui numa posição bastante delicada, aqui, bastante difícil, mas vamos lá, vamos tentar complementar algumas das coisas que foram feitas, que foram faladas aqui, né? Como você falou, tentando trazer para o período mais recente, porque a ideia desse artigo, que escrevi junto com o Lacerda, nasceu exatamente desses problemas que você acabou de colocar, Juliana. A ideia, nós conversamos sobre a conjuntura econômica lá, né, no almoço, batendo papo lá, mas surgiu essa ideia de que, em que medida, e isso tem muito a ver com o que o Rubens acabou de falar, né, muitas das questões atuais, os debates atuais, os problemas da economia brasileira já estavam lá no Furtado, já estavam há muitas décadas lá no Furtado, né? E até eu lembrei também de uma colocação de um colega, aqueles detalhezinhos, coisas bobas que a gente guarda na memória, a gente não sabe exatamente por quê, né? Isso deve ter sido mais ou menos no início dos anos 90, quando estava ocorrendo essa virada neoliberal no Brasil, né? Eu lembro também num bate-papo de café com colegas, né, lá na USP, aí um dos colegas, um dos amigos lá colocou, então, mas olha, comentando sobre um determinado autor lá mais recente, eu não me lembro qual, olha, esse tipo de autor assim faz com que a gente pense até que ponto o Furtado não está completamente superado, né? Eu lembro bem dessa frase, assim, coisa de 30 anos atrás, né? Porque aquilo ficou marcado, mas eu que sempre tive uma grande admiração pelo Furtado, desde o início, na graduação em economia, lá no início dos anos 80, aquela frase ficou na minha cabeça, mas será mesmo? Será que as contribuições do Furtado realmente não fazem mais sentido, não têm mais poder explicativo, não são capazes de dar alguns lineamentos, algumas sugestões para enfrentarmos as questões atuais, né? Então, partindo dessa lembrança também, dessa conversa com a Sara, que a gente pensa, então, a gente escreveu um artigo tentando resgatar, então, em algumas das obras do Furtado que nós selecionamos, quais seriam as ideias que estavam ali presentes nessas obras, né, desde os anos 60, 70, 80, e que teriam ainda um poder explicativo, uma capacidade de estabelecer caminhos, né, estabelecer primeiro uma visão crítica em relação à realidade e, a partir daí, estabelecer propostas para lidar com essa realidade. Então, esse foi o ponto de partida, o nosso intuito inicial quando pensamos no artigo, né? E aí, dentro dessas várias questões, né, desses vários temas que o Furtado abordou ao longo de sua vastíssima obra, né, de várias décadas, nós fomos selecionando alguns temas que nos chamaram mais atenção, que já
constavam lá no Furtado, lá na década de 50, e se estenderam ao longo dos anos seguintes, e que a gente percebia que no debate econômico atual cabia, sim, retomar algumas dessas ideias para poder analisar a realidade atual de uma forma crítica. Alguns desses pontos já foram aqui mencionados pela Rosa, pelo Rubens, como, por exemplo, a questão da desindustrialização, que é um tema que eu acho extremamente importante, o Rubens enfatizou bastante agora no final da fala dele, né? Porque quando a gente olha a obra do Furtado, principalmente dos anos 50, mas não só, né, nas décadas seguintes também, essa percepção, né, da relação íntima entre o próprio conceito de desenvolvimento econômico, a ideia de industrialização e de planejamento, sobre o qual a Rosa falou bastante, explorou bastante aqui, é uma relação muito íntima, muito próxima, né? A ideia de que você construir uma nação moderna, uma nação que tenha capacidade de proporcionar à sua população um padrão de vida, um padrão de bem-estar econômico minimamente satisfatório, a questão da industrialização é fundamental, né? E aí, do mesmo modo como o Rubens colocou, eu identifiquei plenamente, né, quando ele fala da irritação que surge na gente quando você ouve ou lê, né, algum economista mencionar, não importa o que você vai produzir, não importa se vai produzir automóvel, computador, banana ou soja, é tudo a mesma coisa. O que interessa é a produtividade, né? O que interessa é ter alta produtividade, isso é que vai levar a um maior bem-estar econômico, independentemente do tipo de produto que você coloca. Essa é uma ideia que parece tão primária, tão fora de sentido, tão absurda, né? E, no entanto, é uma ideia dominante, é uma ideia hegemônica, uma ideia que tem uma penetração muito grande no debate econômico atual, né? Que destoa completamente da experiência que a gente vê nos vários países, da experiência de desenvolvimento, né, dos vários países, ao longo do século XX, principalmente, né, no século anterior também, principalmente no século XX, aqueles países que conseguiram alçar-se à condição de países desenvolvidos, com melhores condições de vida, que conseguiram proporcionar, né, condições de vida para a sua população, foram aqueles que apostaram, sim, no projeto de industrialização, apostaram em mecanismos para proteger, desenvolver e incentivar a sua indústria, né, e não deixaram que as livres forças de mercado orientassem cegamente esse desenvolvimento. E isso é uma coisa que já estava desde o Furtado, lá nos anos 50, você já tinha isso, né? Aliás, só fazendo um parênteses rápido, né, aproveitando até a relacionar com a situação atual, esse tipo de discussão se coloca atualmente essa ideia, né, da não importância da industrialização, parece muito, eu faço uma analogia muito grande com o retrocesso que nós temos em outras áreas, como, por exemplo, voltar a discutir vacina, tá? Se vacina deve ser tomada ou não. Isso é uma coisa tão natural, tão óbvia, né? Eu, como criança, adolescente nos anos 70, pela ditadura militar, essa questão não se colocava, é um absurdo, se vai tomar ou não vai tomar vacina, não existia essa discussão. Era a necessidade da vacina não era totalmente natural. Então, parece um pouco isso aí que quando a gente tem certos debates, por exemplo, com essa questão da não importância da industrialização, parece mesmo uma ideia obscurantista, como a da terra plana ou da discussão se deve ou não tomar vacina. Então, esse é um ponto importante, né? Então, essa questão da reprimarização da pauta de exportações que o Brasil sofreu a partir dos anos 2000, certamente é uma questão extremamente relevante para a nossa economia, do ponto de vista da criação de emprego, de renda, da capacidade de crescimento a médio e longo prazo, né? E nós observamos que, a partir dos anos 60, o Brasil vai ampliando cada vez mais a participação dos produtos industrializados na sua pauta de exportações. Isso vai crescendo até praticamente final dos anos 90, final do século, né? Essa participação vai crescendo, e a partir dos anos 2000, nós temos aí uma reversão dessa tendência com a reprimarização da nossa pauta de exportações, o que certamente implica, é uma das razões, certamente, pela qual a economia brasileira perde bastante do seu dinamismo. Essa perda de dinamismo não se inicia aí, mas certamente ela foi aprofundada por essa perda de dinamismo das exportações de produtos industrializados, que tem a ver com inúmeros fatores que não vamos
entrar nesse debate agora daria uma outra, uma outra discussão bastante longa, né? Mas que é uma questão que, embora a questão da exportação industrializada não estivesse presente no Furtado dos anos 50 e 60, mas a necessidade de industrialização, de você ter uma forte base industrial como fundamento do processo de desenvolvimento econômico, era uma questão bastante óbvia, né? Um outro ponto que também já foi mencionado aqui, mas que eu gostaria de reforçar, que eu acho que é importante também dentro dessa recuperação das ideias do Furtado como importante para o debate atual, né? É essa recusa que o Furtado tinha, muito claramente, né? da aceitação da teoria neoclássica como sendo a única verdade absoluta, né? Uma coisa que também se tornou bastante comum, né? A partir dos anos 90, essa ideia de que não há alternativas, a ideia do pensamento único. Essa teoria neoclássica é uma teoria que se propõe, né, totalmente ahistórica, né, que seria capaz de explicar qualquer realidade econômica, seja na Roma antiga, na Idade Média da Europa ou no Brasil do século XX ou do século XXI. Essa ideia é completamente recusada também, Furtado, já desde os suas primeiras intervenções no debate econômico, dentro de toda aquela concepção da CEPAL, né, pelo qual ele foi bastante influenciado. A Rosa chamou a atenção para isso, né, onde ele se toma conhecimento dessas ideias, e que ele vai ser um dos grandes divulgadores, aprofundadores dessa teoria de grandes divulgadores, tentando mostrar que existem sim. Primeira coisa, que o desenvolvimento econômico não é uma linha única pela qual vão trafegar todos os países inevitavelmente, né? Na verdade, o subdesenvolvimento não é uma etapa para o desenvolvimento, mas sim um estágio, não é um estágio anterior, né? Mas sim um subproduto do próprio desenvolvimento econômico dos países centrais, que existe nas relações comerciais entre o centro e a periferia. Existe uma relação de exploração, uma relação de desigual aí nessas transações, né? Tanto comerciais, financeiras, né? em vários âmbitos, e principalmente, que eu acho que o ponto mais importante é realmente que existem sim alternativas, formas de pensar, formas diversas aos problemas econômicos, e não apenas partindo de uma única teoria hegemônica que seria capaz de dar conta, e que todas as demais versões, todas as demais possíveis interpretações sobre a realidade, propostas a partir delas, sejam automaticamente descartadas como tolices, né? Que é a forma como o debate econômico acabou tomando, né? Então, essa recusa de assumir o pensamento dominante como sendo a única forma relevante, fazendo uma crítica, como o Rubens apresentou muito bem, fazendo uma crítica bastante consistente à teoria neoclássica e mostrando os seus vários problemas e a necessidade de você ter interpretações distintas sobre a realidade que permitam priorizar o desenvolvimento econômico, né, e não supostas buscas de equilíbrios que muitas vezes não são totalmente totalmente teóricos, né, que não se realizam na prática, né? E por último, também só para fechar, a questão do papel do Estado também, né, que tem a ver também com a crítica à teoria neoclássica também, né, que o Furtado faz, a ideia do processo de desenvolvimento econômico, o papel destacado que o Estado tem nesse processo, tanto como coordenador desse processo de desenvolvimento econômico, como investidor, sim, em setores considerados estratégicos, essenciais da economia, como regulador desse capitalismo, a incapacidade das forças de mercado de por si só levarem ao melhor resultado, e a necessidade de uma intervenção permanente do Estado, uma intervenção positiva do Estado no sentido de promover o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento econômico, né? Então, todas essas ideias, né, parece como a ideia da vacina, já estavam presentes há tanto tempo, já pareciam, né, de certa forma, consolidadas, e, no entanto, no caso do Brasil, a partir de meados dos anos 80 e dos anos 90, principalmente, nós temos essa reversão e uma volta, de certa forma, ao terraplanismo, que, infelizmente, acabou se tornando a visão dominante, né? E aí a releitura do Furtado, dos seus vários textos, mostram como
a crítica a esse tipo de visão já estava presente há muito tempo e que serve, portanto, como um caminho para uma análise crítica da realidade atual e de propostas alternativas para tirar o Brasil da crise. É basicamente isso. Obrigado. Bom, gente, foi uma verdadeira aula esse espaço, inclusive depois vou recomendar e divulgar bastante, né? Não só o livro como um aporte necessário para pensar o presente a partir de bases históricas, né, presentes no Celso Furtado, mas acho que essa live de hoje conseguiu mediar muito bem o que é a apresentação da teoria, dos textos que vocês selecionaram e elementos para pensar a realidade atual. Eu sugiro mais uma vez, né, que comprem o livro. Esse livro ele tem potência e ele é um bastião, né, daqueles que resistem, acreditam no Brasil e que ainda se inspiram em economistas que pensam a realidade concreta a partir das condições concretas. Queria agradecer muito vocês. Para mim, como uma jovem pesquisadora, é muito bom ter pessoas, enfim, mais velhas que trilharam já esse caminho, que são inspirações para a gente que está começando. E muito obrigada pela participação aqui nesse lançamento. Deixo mais uma vez aqui a sugestão entusiasta de que compre o livro, faça essa leitura, difunda essa leitura para a gente conseguir contribuir aí na boa e velha batalha de ideias. Muito obrigada, então, a todos vocês. Um abraço caloroso em nome do IRI, em nome da editora Contracorrente. Obrigado, Juliana. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer participar com vocês.